Olha só para essa imagem. Uma haste simplesmente flutuando no ar, como se estivesse desafiando a gravidade. Não tem nenhum fio, nenhum suporte visível. Parece impossível, né? É o tipo de coisa que deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha. E aí, o que é isso? Será que é um truque de ilusionismo bem feito ou é um princípio da física pura e simples em ação? Pois é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça no que parece ser a magia do magnetismo. A gente vai decifrar os segredos por trás de 4 fenômenos que são tão incríveis que parecem mágica. Mas olha, é ciência pura. Nosso roteiro é o seguinte: a gente vai entender como o magnetismo pode ser meio contagiante, como é que objetos conseguem levitar, como o movimento se transforma em eletricidade e, para fechar, como a energia pode até viajar pelo ar. Então, bora lá começar essa viagem. Vamos começar com o nosso primeiro enigma, a tal da imantação. Como é que um objeto consegue passar suas propriedades magnéticas para outro? É quase como se fosse algo contagioso. Mas calma, antes de ir para o desafio, vamos entender a teoria por trás disso. O segredo todo está na indução magnética. Pensa assim, um ímã cria um campo de força invisível ao redor dele. Esse campo organiza as partículas dentro de alguns metais, tipo dessas porcas. E quando isso acontece, cada pedacinho de metal vira um pequeno ímã temporário, que consegue atrair o próximo. É ou não é incrível? Agora sim, olha só esse desafio na prática. A gente tem uma escultura feita de porcas de metal, todas equilibradas num único ímã. Repara bem como uma porca vai se prendendo na outra, formando uma corrente que sobe, mesmo sem todas elas tocarem no ímã principal. Então a pergunta é essa: como é que a teoria que a gente acabou de ver explica isso aqui? Será que só a primeira porca vira um ímã ou essa mágica passa para a corrente toda? E a resposta é que o efeito se espalha assim. Cada porca se torna temporariamente um ímã por indução. Ela pega a força da anterior e passa para a próxima, formando essa corrente magnética sensacional. Beleza, mistério 1 resolvido. Agora vamos para o segundo, aquele que a gente viu logo no comecinho, a levitação. Como é que alguma coisa pode simplesmente flutuar no ar, lutando contra a gravidade? Aqui, o grande truque é a repulsão magnética. É uma regra básica da física. Polos iguais se odeiam. Norte com norte, sul com sul, eles se empurram. E essa força de empurrão é tão real que consegue literalmente brigar com a gravidade e vencer. E olha aí o nosso desafio de novo. Tem ímãs na base e ímãs na haste, todos alinhados de um jeito bem específico. O resultado é esse aí, essa flutuação que parece até mágica, super estável. Bom, a questão agora é: qual é a jogada magnética aqui? É a atração ou a repulsão que está segurando o peso da haste no ar? Acertou quem pensou na repulsão. A força invisível que empurra os polos iguais para longe um do outro é tão forte que cria tipo um colchão magnético, um colchão de força que equilibra direitinho o peso da haste. Ok, a gente já viu o magnetismo puxando e empurrando, mas agora a coisa fica ainda mais séria. Como ele pode criar energia a partir do movimento? Vamos falar do dínamo. É o princípio que está por trás de tudo, desde aquela luzinha da bicicleta até as gigantescas usinas hidrelétricas. O que a gente está vendo aqui é basicamente o coração de um gerador elétrico. Repara nos componentes principais. Tem ímãs, que criam um campo magnético fixo, e uma bobina de fio bem no meio. A parte mais importante, o pulo do gato, é o que acontece quando essa bobina começa a girar. O que está rolando aqui é a famosa lei de Faraday em plena ação. Quando a bobina gira dentro do campo magnético, o fluxo que passa por ela muda o tempo todo. E é essa mudança, essa variação, que dá um empurrãozinho nos elétrons do fio, criando uma corrente elétrica. É simples, o movimento se transforma em eletricidade. Ponto. E aqui, olha que legal, a gente vê a teoria virando prática. De um lado, o diagrama que a gente acabou de ver, do outro, a coisa em ação, um experimento real, onde o simples ato de girar uma manivela, pronto, acende a lâmpada. O movimento gerou eletricidade. Então, pensando em tudo que a gente viu, que tipo de mágica, ou melhor, que tipo de transformação de energia está acontecendo aqui para essa lâmpada acender? Isso mesmo, o aparelho funciona como um gerador. Ele pega energia mecânica, que é o movimento de girar a manivela, e converte em energia elétrica. E tudo isso acontece por causa da tal da indução eletromagnética. E para fechar com chave de ouro, vamos para o nosso último fenômeno. O mais futurista de todos, inspirado em ninguém menos que o gênio Nikola Tesla. A transferência de energia sem fio. Mas como é que isso funciona?
Imagina que você joga uma pedra num lago. A bobina de Tesla faz algo parecido. Ela cria campos elétricos e magnéticos que mudam muito rápido, gerando ondas de energia que se espalham pelo ar. Essas ondas são tão fortes que conseguem criar uma corrente elétrica num objeto que esteja perto, tipo uma lâmpada, sem encostar em nada. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Olha isso! Uma lâmpada acendendo do nada, só por estar perto da bobina de Tesla. Não tem fio, não tem truque, a energia está literalmente viajando pelo ar. É o mesmo princípio que a gente usa hoje para carregar o celular sem fio, por exemplo. Ufa! Quanta coisa, hein? Então vamos só dar uma resumida rápida no que a gente aprendeu. Vimos que ímãs podem contagiar outros metais, que a força de repulsão pode fazer coisas levitarem, que misturar movimento com magnetismo cria eletricidade, e por fim, que dá para mandar essa energia até pelo ar. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta para pensar. O que um dia foi considerado mágica, hoje a gente sabe que é física. Energia sem fio já é uma coisa normal. Então, fica a questão: qual vai ser o próximo impossível que a física vai tornar realidade?